Nós realmente estamos sempre aprendendo, né? Então, nos estudos, nas palestras, sempre estamos buscando aprender alguma coisa dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus, que é o Senhor da vida, né? E a doutrina espírita, né, vem nos trazer, lógico, essa grandeza de Jesus, esses ensinamentos maravilhosos, onde nós, através dos seus grandes líderes, vem divulgando, ensinando por todos esses tempos e continuará sempre, né? Até que nós aprendamos verdadeiramente. Nós temos hoje um convite para falar de Bezerra de Menezes, então nós antes vamos conversar um pouquinho sobre a caminhada de Jesus. Por que Bezerra de Menezes, de repente, se nós abrirmos a biografia, se nós abrirmos hoje os livros maravilhosos, quantos fatos, foi doutor, foi militar, médico militar, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, foi ainda considerado o médico dos pobres. Por que isso tudo? Mas às vezes a gente acha que é tudo assim mágico. Parece que para uns é mais fácil. E na realidade nós vamos conversar mostrando como para todo mundo tem uma caminhada. E essa caminhada, cada um faz dela o melhor. Uns mais rápido, outros às vezes mais preguiçosos, mas é a caminhada para todos nós, não é mesmo? Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista. Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor. Até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, começou a sua trajetória, a sua missão, o trabalho da boa nova para com ele veio trazer para todos nós. Sentado como um peregrino, nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e também por um grupo de pensadores ociosos, o qual sentiram-se atraídos pela formosura de Jesus, sentiram atraídos pelos traços daquela formosura, mas com originalidade. Era uma formosura diferente dos que eles estavam acostumados. E o seu olhar também chamou atenção, que era um olhar lúcido, um olhar profundo. Porém, aquele grupo, a maioria deles se afastaram, não dando a mínima. Mas, dentre eles tinha um que chamou mais atenção, ele se chamava Hanã. E ele foi até aquele, então, peregrino, que seria Jesus. E esse Hanã era aquele juiz inclemente que mais tarde, na causa de Jesus, teve este envolvimento, estes atos, né, de desdém, de inclemência mesmo, o próprio nome trazido pela causa de Jesus. Ele aproximou-se do desconhecido, então, com o orgulho que lhe era próprio, e falou: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus, com a mesma tranquilidade, com o mesmo olhar sereno, profundo, com a mesma originalidade, ele disse assim: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Olha, um peregrino, tido como um peregrino, de repente falar uma frase com grande expressão, com grande força para com aquele, então, juiz, né? Assim como os sacerdotes, ele era um sacerdote, assim como outros pensadores, que alguns ouviram de longe. E ele então disse assim: reino de Deus? Com a verdadeira ironia. Que
pensas tu venha a ser isso? Reino de Deus? Que pensas tu venha a ser isso? Jesus, então, com a maior serenidade, continuou. Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Numa gargalhada, com totalmente desprezo. Obra divina em tuas mãos. Com que contas? Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores? Quais são os teus companheiros para te ajudarem? Por acaso terás conquistado o apoio de um príncipe desconhecido, um ilustre príncipe desconhecido, para auxiliar-te nesta execução de seus planos? Jesus, então, respondeu com humildade. Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Mas Hanan continuou. Sim, fala a verdade. É isso mesmo, porque os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Jesus então replicou com sinceridade: sacerdote, nenhum mármore existe mais formoso do que o do sentimento, e nem mais puro do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Ele então ainda: conheces Romas ou Atenas? Conheço o amor e a verdade. Tem ciência dos códigos divinos da corte provincial? Tem ciência das leis do templo? Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele continuou falando brandamente, até que despediu-se aquele grupo, especificamente este companheiro o qual estava ali questionando. Daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas adjacências, nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum. Como se procurasse, com aquela viva atenção, algum amigo que estivesse à sua espera. Jesus se encontrava assim, como que já envolvido, e os amigos, as pessoas, ele já trazia em si aquele envolvimento, como que o local, as pessoas já eram pessoas de bem, pessoas conhecidas, como se algum amigo estivesse ali já o esperando. E em breves instantes ele ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo de pescadores, como se, de antemão, os conhecesse a todos também. Jesus aproximou-se de um grupo, e assim que dois pescadores deles, desembarcaram em terra, ele falou-lhes com amizade: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Olha, Simão e André, com aquela exclamação, de respeito, mesmo sendo ainda para eles desconhecido, mas aquela exclamação de respeito, simplesmente falou: sede bem-vindo. Quereis ser meus discípulos? Jesus perguntou para eles. E a resposta, meus queridos: sim, Senhor. Seguiremos os teus passos. E assim, Jesus convidou os demais discípulos para formar sua equipe de
seguidores e trabalhadores. E assim Jesus ensinou esses discípulos como seguir o seu evangelho de amor. E assim, esses discípulos queridos aprenderam e aprenderam os ensinamentos de amor e seguiram fazendo-se líderes, como o mestre os tinha preparado. Como líderes, eles continuaram, esses companheiros, né, como líderes, continuaram a divulgação, formando novos trabalhadores da Boa Nova. Nós temos os evangelhos, nós temos 4 evangelhos, né? 2 deles trazidos pelos alguns dos convidados de Jesus, dos que depois seguiram Jesus. E tem uma passagem muito convidativa, onde não só esses discípulos convidados diretamente por Jesus, mas até os discípulos, os trabalhadores que vêm até hoje na modernidade, de repente conhecem, entendem e buscam verdadeiramente seguir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Tornam-se grandes trabalhadores. E essa aqui é a sequência, porque quando Jesus ele conta as suas parábolas, e entre elas ele separa as ovelhas à minha direita, os bodes à esquerda. E quando ele separa as ovelhas à direita, e falando que eram bem-vindas porque quando eles fizeram isto, Senhor, quando eles fizeram isso, quando ele falou, quando eu estive fome, me deram de comer. Quando eu tive sede, me deram de beber. Quando eu estive preso, doente, foram me visitar. Quando estava nu, foram me vestir. Lembram dessa passagem? Pois é, no decorrer desta mensagem, eles questionaram, porque tem 2 lados nessa parábola. Tem aqueles que seguiram, fizeram a vontade de Deus, ou do rei, né? E tem aqueles que não fizeram. Porém, eles questionam, mas quando foi, Senhor, que nós te vimos nessa situação e te ajudamos para com as devidas situações? Assim como aqueles que não ajudaram, também questionaram, quando foi que te vimos nessa situação e não o ajudamos? Mas hoje nós vamos falar só da parte dos que ajudaram, não é mesmo? Porque ele pegou e falou assim, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Quando estiver com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem alojamento, vos alojamos? Ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? Então Jesus deixou esta mensagem. Nós estamos trazendo toda parte da narração para chegar nesta mensagem de Jesus. Vejam bem, queridos. Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizeste com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Então toda a narração está em Mateus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, 31, 46. Está também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 1. Temos essa colocação para estudarmos. Porque é um convite direto, né? Ah, era só para os discípulos? Era só para aqueles povos que estavam ali? Não, a mensagem, os discípulos aprendendo com o mestre, se fizeram líderes e passando para outros seguidores do Cristo. E hoje nós temos os grandes trabalhadores trazendo para nós esta mensagem de amor. E vai continuar trazendo, porque nós estamos aprendendo. Nós também estaremos levando essa mensagem de amor, não é verdade? Então, nós temos sempre irmãos reencarnando. E alguns, de repente, destacam-se, né?
Por que que alguns, de repente, parece que o caminho é mais fácil? Porque para outros parece difícil em aspecto assim de mansidão, de humildade, de correção, de trabalho para com o próximo. Por que que alguns destacam? Não é mesmo? Nós temos, gente, no dia 29 de agosto de 1831, na antiga freguesia do Riacho do Sangue, no Ceará, um espírito retorna na carne e seus pais o registram, com o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Olha, então trata-se de uma pessoa comum. Trata-se de pessoas como nós nascemos ou como nossos filhos nascem também. Trata-se de pessoas a qual estamos envolvidos com as vizinhanças a que passamos, os amigos, os familiares de perto ou de longe. Por quê? Porque a vida não é um truque, não é a mágica. É uma sequência, uma consequência de situações onde nós passamos. E nós, na doutrina espírita, então, trouxemos reencarna na Terra um espírito. Né? Por quê? Retornando com a experiência de outras oportunidades a qual ele passou. Lógico. Desde os primeiros dias, desde os primeiros anos de vida, este então jovem, como nós também conheceremos, ou já conhecemos outros, passou por suas atividades. Mas ele se mostrava muito esperto desde novo. Já uma criança esperta nas atividades escolares, por exemplo, narra que aos 7 anos sua mãe o matriculou na escola pública. Olha, escola pública. Da Vila do Frade, o que em 10 meses o menino já sabia ler, escrever e fazer aquelas contas básicas. Em 10 meses ele já sobressaiu nas questões da intelectualidade, da fase escolar. 4 anos depois, porque o seu pai estava sendo alvo de perseguição política, já envolvendo com a política na época, está vendo? Já envolvido com a perseguição política, a família mudou-se para o Rio Grande do Norte. E lá também o pequeno Adolfo foi matriculado na escola, na aula pública de latinidade, o que após 2 anos tornou-se tão bom, tão desenvolvido nas questões das matérias que substituía o próprio professor. Então, nós às vezes vemos hoje, através da mídia, jovens, crianças fazendo coisas de grande envergadura intelectual. Mas graças a Deus nós vemos também grandes pessoas, ou simples pessoas, vamos usar assim, fazendo grandes trabalhos para com a caridade, para com a moralidade, para com o bem do próximo, da natureza, da vida. Não é verdade? Então nós vemos. E esse jovem, terminando seus estudos, mostrou-se a vontade de ser médico. Sendo que na família, a tradição, os irmãos já eram advogados, mas ele não quis seguir a carreira de advogado como os irmãos. Mostrou-se na vontade de ser médico. Mas seu pai já estava contando para ele que já estava passando por problemas sérios, financeiros, coisas de família, e ele se encontrava agora pobres. Então não tinha a condição de custear os estudos, seja na cidade a qual ele precisava viajar, seguir seu caminho para a medicina. Mas os familiares reuniram e conseguiram na época 400 mil réis para custear o quê? A viagem até o Rio de Janeiro, onde ele ali estaria fazendo os seus estudos. Para a viagem. Mas nós temos toda uma trajetória de estudos que é muito difícil, muito caro, né? E ele então, assim como a sua vontade, ele foi. E da mesma maneira como já vinha como criança, ele também seguiu ali na faculdade, nos estudos, continuou com
com a mesma determinação, com o mesmo empenho, com o mesmo esforço. E as coisas também eram difíceis para ele. Porque assim como nós também tive quem já estudou, quem teve que passar por dificuldades nas escolas, está mostrando aqui que ele também teve o mesmo percurso. E quando ali nas escolas, ele passou pelos momentos difíceis financeiros, como nós também passamos pelas dificuldades financeiras. Como inúmeras pessoas, às vezes, tão difícil que não consegue nem exercer, de repente tão bem, ou não consegue, deixa para um segundo plano a questão de estudar, porque os pais ou ele próprio não tem condição de levar adiante. A questão financeira às vezes aperta muito. E ele passou por esse problema, ao qual, na época, ele orou a Deus no momento de desespero, porque precisava pagar a faculdade, precisava pagar as suas despesas. Quando ele estava ali, olha, em sérias dificuldades financeiras, precisava na época de 50 mil reais. Mas não tinha. E estava já correndo o risco de ser despejado lá do seu quarto, da sua habitação também, alimentação, estava tudo difícil. E ele então orou a Deus. Aquela oração fervorosa. Aqui narra alguns companheiros que falam que ele apelou a Deus numa oração. Fechou os olhos e conversou com Deus. E depois dessa oração, passado aí alguns dias, algum tempo, um jovem bateu a sua porta, era um jovem simpático, mas solicitando uma ajuda com as matérias. Ele estava com dificuldades e precisava de aulas de reforço em matemática. Quem gosta de matemática? Ele não gostava também, não. Ele quase não aceitou ele detestava matemática. Mas pela necessidade, ele então repensou, dava para entrar um dinheirinho, ele então aceitou. E aquele rapaz se mostrando assim, como já disse, simpático, e alegou que o pai dava a ele as mesadas e ele podia esbanjar um pouco, fazia questão, pediu licença de pagar adiantado pelas aulas. E o valor? 50 mil reais. Ele precisava daquele dinheiro. E assim o rapaz, mesmo que ele não quis aceitar, o rapaz pagou adiantado. Como era uma matéria que ele achava difícil, ele não gostava muito, ele foi para a biblioteca, pegou os livros, olhou a matéria a qual o rapaz precisava, preparou as aulas e estava esperando. Porém, o rapaz nunca apareceu. O rapaz não apareceu para as aulas. Então, de repente, nós podemos deduzir alguma coisa, né, irmãos? Aos 22 anos, ingressou como praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Ainda em 1856, foi convidado pelo Dr. Feliciano como assistente de cirurgião. E foi assim, queridos, que com um emprego remunerado, estável, né? Ele começou o caminho do médico dos pobres. Porque ele tinha consigo, né? Um pensamento, um ideal. Desculpa. Ele trazia consigo esse entendimento. Que o médico verdadeiro é isto. Não tem o direito de acabar a refeição. De escolher a hora de inquirir se é longe ou perto, quando um paciente, né? Aí não é um cliente, é um paciente, vem aflito por si mesmo, ou por um filho, ou por um familiar, ou por alguém. Então ele não se via nesse jeito. O médico verdadeiro é isto para ele. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado e achar-se fadigado, ou por ser
por ser alta à noite, mal o caminho e o tempo, ficar perto ou longe do morro, ele não questionava essas questões. Ele pensava que chegou é porque precisava de atendimento, precisava da ajuda daquele que ali veio e, consequentemente, era ele. Porque, sobretudo, pede um carro a quem não tem com o que pagar a receita, de repente. Ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro médico. Eu não posso, procure outro. Então, este é um conceito que ele trazia como médico. Por isso, quando ele entrou esse pequeno salário a princípio, ele já começou ali um trabalho como médico dos pobres, porque quem chegava, ele também não conseguia deixar de atender. E muitas vezes as pessoas não tinham mesmo um recurso para a receita, os medicamentos, ou os exames, o que lhe era solicitado, e ele então se punha a ajudar. Ele trazia consigo essa condição de ver a vida, de ver o próximo. E como nós estamos falando de uma trajetória de uma pessoa comum, de como uma trajetória de todas as pessoas podem passar, ele casou-se com Dona Maria Cândida Lacerda em 6 de novembro de 1858. Nós vamos ver daqui a pouco que esta companheira desencarnou assim muito rápido, e depois ele teve um segundo casamento ainda. Então, mostrando que tudo pode acontecer e não é desrespeitoso. É como a pessoa vive é que conta, é que vale para com ele, para com o próximo, e logicamente para com Jesus que nos assiste a todos. Então, além de médico, queridos, nós falamos um pouco assim, que nós não trouxemos assim aquela biografia para a gente só ler o que foi, mas ele foi médico, ele era jornalista e foi respeitoso no meio militar como médico militar. Então teve os períodos, as fases em que ele exerceu cada função em diferentes ramos, em diferentes atividades. Então ele foi como médico militar muito respeitoso, muito. As pessoas o via com alta confiança, alta capacidade, pelo seu jeito sério de ser, de trabalhar e de ver o próximo para com a sua atividade profissional. Olha só uma outra questão que nós precisamos. Eu fiz questão de trazer, de falar, porque é um meio onde a gente acha que não convém, todo mundo que entra nele é corrupto. Política. Foi convidado e eleito no meio político em 1860. Por que não ser político, gente? Agora, como ser político? Essa é a questão, né? Como trabalhar nessa questão política? O qual, por não poder exercer as duas funções, que na época ele já tinha a função como um médico militar, e não podia exercer as duas funções, ele renunciou à patente militar e abraçou a vida política por um período. Ele teve a sua vida política, ele era um médico, mas tinha também sua vida política. No ano de 1863, de uma doença rápida, repentina, sua esposa desencarnava em menos de 20 dias. Então foi uma coisa assim que mesmo ele, como um bom médico, sua esposa, com menos de 20 dias, ela desencarnou. E ele ficou ali naquela época já com 2 filhos, um de 3 anos e o outro de 1 ano de idade. E nesse meio, nós também perguntamos, quantos de nós sofremos por esses problemas? Por que não poderia ser também o Bezerra ou um outro grande trabalhador passar também por alguma dificuldade, não é mesmo? Então ele também passou por essas dificuldades da desencarnação de uma esposa, as dificuldades de estar agora com 2 crianças e ainda com as atividades a qual ele já tinha em meio à sociedade. Nesse período, esse golpe da viuvez moveu os sentimentos religiosos
de Bezerra. Bezerra de Menezes, como ele gostava de ser chamado. Então mexeu os sentimentos religiosos e nessa época ele começou mais a envolver, a estudar, a ler a Bíblia, ao qual ele conhecia e ele já gostava, mas nessa época ele começou a dedicar mais pelo sofrimento, pelo aquele momento de tristeza. E no mundo, nesta época, o espiritismo estava a se expandir. Era aquele momento que o espiritismo já estava tomando um vulto grande e chegou assim também aos seus conhecimentos. Que foi justamente em 1869 que desencarnava Allan Kardec, deixando concluída, deixou consolidada para a humanidade a codificação espírita. Então já estava completa a doutrina espírita, trazida pela a codificação da doutrina espírita. E ele já começou nesse período de estar estudando a Bíblia e ouvindo essas questões. Ele, como médico, começou a interessar muito por alguns trabalhadores na questão da terapêutica homeopática. Muitos envolviam, e ele ficou muito interessado porque as notícias de curas creditadas a essa terapêutica chegaram aos seus ouvidos. Muitas pessoas sendo curadas pelo atendimento, pelo envolvimento que a homeopatia já trazia nessa época. E como médico, ele buscava sempre aquilo que fosse melhor a ajudá-lo na sua profissão. O doutor Carlos Travassos, tão logo saiu a primeira tradução de O Livro dos Espíritos, levou um exemplar para nessa época já deputado Bezerra, ainda estava como político, entregando-o com dedicatória. E doutor Bezerra de Menezes, nessa época, até um comentário assim que eu mesmo ri de pensar, vê-lo dizendo, eu rio sozinho, de pensá-lo, vê-lo dizendo uma frase que ele falou assim: deu-me na cidade, e eu morava na Tijuca, no Rio de Janeiro, eu não conheço bem, e a 1 hora de viagem de bonde, nessa época, 1 hora de viagem de bonde. Como não tinha distração para a longa viagem, ele coloca assim, disse comigo, ele estava com o exemplar de O Livro dos Espíritos na mão, gente. Então, disse comigo: ora Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto. Então ele questionando, não hei de ir para o inferno lendo isto, né? E foi distrair-se com O Livro dos Espíritos. Foram palavras do próprio Bezerra de Menezes ao proceder à leitura da monumental obra. Ele falou assim também, olha, lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Tudo que ele lia é como que encaixasse tudo. Meu Deus, mas eu conheço tudo isso, nada é novo para mim. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Ele entendia, mas para ele, na vida atual, como estudante, como um homem, ele ainda não tinha conhecido, mas o seu espírito já entendia tudo. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. É quando a gente vai fazer algum livro, vai ler algum livro, ou ver um filme, ou uma história, ou alguém conversando, ou mesmo quando vê uma pessoa e a gente acha, mas eu já estive aqui, eu já li esse livro, eu já conheço essa pessoa, de repente se encontra assim, e ele é com o Livro dos Espíritos, e aquilo trouxe para ele um envolvimento tão grande a partir desse momento, que ele começou a colocar mais em prática ainda a sua vida, que já era uma vida boa, agora aderindo a esta
a esses ensinamentos maravilhosos trazidos pela doutrina espírita. Então ele tornou-se presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele tornou-se um grande trabalhador, divulgador, na divulgação de vários livros. São vários livros, até agora recente nós lemos um dos livros dele, né, de Bezerra, A Casa, nas suas leituras, na leitura mensal. Lemos um livro agora recente dele. Então a divulgação através dos livros, a divulgação na ajuda para com a literatura na questão de esclarecimento, os trabalhos nas reunião mediúnica, as oratórias que fazia, o envolvimento para com a doutrina foi de um envolvimento muito grande, o qual foi convidado, os companheiros vão ver que vários anos como presidente da Federação Espírita Brasileira. E teve ainda participação em outros países que ele ajudava em algum esclarecimento. E agora, quando na sua desencarnação, sabemos nós, que estamos mais tempo na doutrina, que continua trabalhando agora como espírito pela todo o envolvimento da população, do crescimento, da evolução nossa pessoal e de um todo por todos nós aqui na Terra. Então é um trabalhador dedicado, continua, como naquela mensagem do Cristo, no Evangelho de Mateus. Todo aquele que acolhe, que ajuda, que dá o alimento, que veste, que visita um dos mais pequeninos dos meus irmãos, é a mim que está fazendo. Então é um companheiro que desde novo vem com esta dedicação. E vem mostrar para a gente como um exemplo que tudo é possível, mesmo para nós que às vezes passamos pelos momentos difíceis. Corria sempre ao socorro do pobre. Onde houvesse um mal a combater, levando ao aflito o conforto de sua palavra de bondade. Missionário que sempre foram, um dia, ao atender uma mulher, ele prescreveu os remédios. Atendendo uma pessoa normal, uma mulher, ele prescreveu os remédios que era necessário para o seu conforto, a sua saúde. E quando ali ela disse que não tinha dinheiro nem para o que comer, quanto mais para comprar remédios. Então, logicamente, ele já tinha ajudado na consulta. Mas e agora os remédios? Não ia ter como ajudá-la completamente. Ele olhou nos bolsos e nessa época já não estava tendo nenhum dinheiro. Então ele olhou que em suas mãos ele tinha um anel, o seu anel de formatura. E ele abriu mão daquele anel para que ela pudesse ir até a farmácia com aquele anel e comprasse os seus medicamentos. Então são inúmeros fatos, casos, que a gente não tem como estar contando todos, né? Mas alguns, como em certa ocasião a situação estava muito ruim, e sua mulher lhe disse que não teriam o que comer à noite. Olha bem, em casa já estava ruim, um médico, um político, uma pessoa famosa, mas estava tão difícil. E ele respondeu que confiasse em Jesus. Confie em Jesus. E foi trabalhar. À noite, quando retornou em casa, sua esposa chamou a atenção, que ela falou que as coisas estavam precisando de alimento, mas não precisava dele ser tão exagerado, que chegou na casa dele muitas coisas, e de repente ele não tinha comprado nada. Como chegou? Então alguém de repente levou, e ele nem sabia nem quem foi, como foi, mas chegou lá muitos alimentos, e ela chamando a atenção, que ele é muito exagerado quando ela pede que ele compre alguma coisa. Outra vez, um homem o procurou dizendo estar desempregado. E além de desempregado, ele estava muito doente. E assim também os seus familiares se encontravam também assim doentes. Bezerra olhou nos bolsos, nesse dia não encontrou nada também. E então ele perguntou assim para aquele homem: você acredita em Nossa Senhora? Porque ele amava, ele vinha daquela religiosidade e ele amava muito
a Nossa Senhora Maria. E ele perguntou para o rapaz: você confia em Nossa Senhora? O que o homem disse: sim. Então, ele chamou o rapaz e lhe deu um abraço. Só que um abraço, imaginemos como deve ter sido esse abraço. Um abraço verdadeiramente fraterno, ou paterno, ou materno, né? E aquele rapaz, quando ele acabou de abraçá-lo, ele falou: chegando em sua casa, repete o mesmo que eu fiz com você para com seus familiares. Estou fazendo isso em nome dela, de Maria. E aí, o rapaz foi. Passada assim uma semana, ele retorna lá no consultório onde estava Bezerra e fala para ele que já estava curado e que arranjara trabalho. Estava tudo bem. Uma outra vez, sua esposa foi procurá-lo no seu recinto de trabalho para falar que sua filha estava muito mal, estava doente. Mas, quando ele se pôs pronto para sair para atender a filha, uma outra pessoa o chama que o filho estava muito mal. E chegou muito aflita, porque essa outra mulher estava desesperada, que precisava da ajuda dele, que o filho estava muito mal. E o que Bezerra de Menezes fez? Qual que é o conceito de médico para ele? Ele foi atender o filho daquela mulher. Ele foi atender o filho daquela mulher. E falou para a esposa que entregasse a filha a Jesus. Entregar a filha de Jesus, e foi. Ele mesmo, na sua oração, pediu a Jesus que tomasse conta da sua filha e foi atender aquela filha, aquela irmã que estava agonizada, aflita. E aí ele foi, ajudou a pessoa, e quando retornando para casa, já bem à noitinha, preocupado, pensando que minha filha já deve ter desencarnado, né? Porém, a filha estava ótima. E ele então, com um toque de humor, ele disse, concluiu que Jesus é melhor médico do que ele. Então é gostoso quando a gente vê essas narrações. E por que acontece com as pessoas? Por que acontece só com ele? Só com Chico Xavier, Francisco de Assis? Nós estamos vendo que são caminhadas. Um dia, perguntado ao doutor Bezerra de Menezes, qual foi a sua maior felicidade quando chegou no plano espiritual? E ele então respondeu, a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo. E tocando-me, falou suavemente, bondosamente, Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e vi aquela mulher bela e radiosa, Celina. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo, sou eu mesma. A mãe de Jesus pediu-me que ele dissesse que você já se encontra na vida espiritual, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas, que me vinham saudar, aqueles companheiros, né, de caminhada espírita, indo saudar, os familiares que já se encontravam mais refeitos. Mas eu ouvia um murmúrio, que me parecia vir de fora de onde ele se encontrava, parecia vir de fora, assim, de um recinto onde ele estava. Então Celina me disse, venha ver, Bezerra, vem cá. E, ajudando-me a erguer do leito, amparando-me com muito cuidado, eu vi uma multidão que acenava, com ternura e lágrima nos olhos.
Essa multidão acenava, mas eu não conhecia ninguém. Então perguntei, quem são, Celina? Quem são? Não conheço ninguém. Quem são essas pessoas que acenam e que estão até chorosas, emocionadas? Quem são, Celina? E ela então falou, são aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhe o nome. São aqueles espíritos também que nas reuniões mediúnicas que as casas espíritas atendem, atormentados, vinham ter com você e você sempre com palavra de amor, de consolo, de carinho, caíam sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. E hoje, Bezerra, eles se encontram aí agradecidos e sabendo que você está aqui, estão ali, saudando de longe, porque não pode ter com você aqui, mas saudando. Então, queridos, é aquela lição de Jesus, que nós podemos vê-la até que a gente entenda que eu vos digo em verdade. Quantas vezes o fizeste com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos? Foi a mim mesmo que fizestes. Então, queridos, nós trouxemos hoje uma mensagem que todos que já são espíritas, e aqueles que não são, perguntem aos demais ou procurem saber sobre, na literatura espírita, a grandeza de Dr. Bezerra de Menezes. Eu mesmo, quando ainda era jovenzinho, que não entendia nada, e naquelas regiões mais longínquas do meio urbano, a roça mesmo, ouvia a minha vozinha dizer, quando estava em alguma aflição, Doutor Bezerra de Menezes, falava ela com a vozinha fininha, Doutor Bezerra de Menezes, médico dos pobres, me ajuda. É um trabalhador de Maria Santíssima. É um trabalhador de Jesus Cristo. Então lembremos com carinho. Não só mesmo quando a gente lembra, às vezes, na questão de pedir ajuda, mas de agradecer pelo grande envolvimento de Ele como um dos Espíritos enviados de Jesus. Né? Um dos que estão a cuidar da terra, cuidar de toda a humanidade terrena, a nos envolver, a nos fortalecer, a nos chamar a atenção para que a gente desperte. Então, é essa mensagem para que a gente ore e agradeça a esses bons irmãos, esses bons espíritos. Agradecemos a Dr. Bezerra de Menezes por tanta dedicação para com todos nós. Ok? Obrigado.